A paz Pode do ir. Senhor, Elias, tudo bem? Olha, nós estamos aqui com o nosso irmão Adão, que está do lado esquerdo, o pastor Josias. Nós estamos muito agradecidos pelo trabalho que Deus tem colocado no coração de vocês e viemos aqui dar esse alô para vocês, esse grande abraço, para que você possa continuar rompendo em fé. Madame, falar uma coisa aí com ele. Deus abençoe, varão. É uma grande satisfação falar com você pela primeira vez no vídeo. Quem sabe a gente vê um dia pessoalmente. Deus abençoe você pelo seu trabalho. Eu vejo que você tem a mesma intenção que a gente de levar a palavra do Senhor. E graças a Deus, né, a gente também está aqui, pastor Zias, o presbítero Cleito. A gente está nesse mesmo propósito, como a Bíblia diz, que o apóstolo Paulo tem falado, né? Levar a palavra do Senhor aos quatro cantos da terra. Deus continue te usando, varão, em nome de Jesus. Amém? É bom saber que nós não estamos sozinhos, mas temos uma equipe igual vocês aí, lutando pelo mesmo Senhor, com o mesmo objetivo. Que Deus, na pessoa do Espírito Santo, possa continuar inspirando vocês e ajudando a vencer as dificuldades. Deus abençoe. Um abraço. Amém. Um abração para vocês. Queridos, a paz do Senhor, é um grande prazer estar com vocês hoje em uma pré-aula. Hoje nós vamos lecionar e tentar explicar, na medida do possível, a aula de número 11, que fala sobre Melquisedeque abençoa Abraão. Tenho grandes convidados comigo aqui hoje na EBP, Escola Bíblica de Professores, aqui da DTO, Assembleia de Deus, Ministério de Teófilo Otônio. Eu tenho comigo a professora Cris, tenho comigo o professor Pedro e tenho comigo também o professor Paulo. Hoje nós estamos em trio, quarteto comigo. Será uma honra tê-los aqui, quero desde já agradecê-los por mais uma vez se disponibilizar. Nós estamos comemorando o aniversário da EBP e é igual ao aniversário do pastor presidente, é o ano inteiro. Então nós vamos dar boas-vindas a vocês, muito obrigado por estarem comigo. Nós vamos ler tópico a tópico, como é de costume, e dentro desses tópicos nós vamos parar e explicar. Eu quero iniciar mandando um grande abraço às pessoas que se inscreveram no nosso canal, às pessoas que compartilharam a nossa lição e principalmente tem várias pessoas que estão divulgando a EBP em Foco, seja em blog, seja no Face, seja através do Twitter, WhatsApp. Queridos, que Deus possa te abençoar. Então receba meu grande abraço à professora Darlene Rodrigues, lá de Campo Belo, Minas Gerais, da Assembleia de Deus, Ministério Poder da Palavra. Também o diácono Tiago Medeiros, de São José do Calçado, lá no Espírito Santo. Ao meu xará Elias Oliveira, ao Denis Lima, ao Messias Lima em Mossoró, ao Valdivino Andrade, ao Lucas dos Santos Vieira, ao Paulo Sérgio de Souza, ao Luiz Felipe, que sempre pede lição, ao Elcio Pinheiro, da Assembleia de Deus Pinheiro, lá no Maranhão. Grande abraço, grande beijo, que Yeshua possa vos abençoar e continue conosco. Aos demais, que Deus os abençoe e é um prazer tê-los em uma nova aula, uma nova pré-aula, lição de número 11. A introdução hoje eu vou deixar com a minha querida amiga, professora Cristiane. Fique à vontade, minha querida. A paz do Senhor, é um prazer imenso estar com vocês aí acompanhando com a gente e com os colegas também aqui de bancada para juntos estudarmos a lição de número 11. Introdução. A história de Melquisedeque é tão breve que o autor sagrado pôde narrá-la em apenas 3 versículos. Aliás, nem biografia possui o misterioso homem. Sabemos apenas que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Se a história é pequena, a teologia é grande. A importância de Melquisedeque faz-se plena com a encarnação de Cristo, que, desde o Calvário, exerce o seu sacerdócio junto ao Pai. O rei de Salém entra em cena quando sai ao encontro de Abraão, que vinha de uma rainha batalha para libertar a Ló, seu sobrinho. E ali, na antiga Jerusalém, abençoa no patriarca toda a nação israelita. Nesta bênção, você também foi incluído. Vai comentar alguma coisa, minha querida? Pode ficar à vontade. Meus amigos que estão na bancada querem falar alguma coisa? Sim? Pedro, Paulo. Esse negócio de Pedro e Paulo aqui pegou. Pegou. Dois apóstolos do profeta. Vou dar para o Eu professor queria Cristiano. voltar alguns capítulos antes nessa história, que nós temos aqui a história de Melquisedeque se encontrando com Abraão. Mas antes disso acontecer, havia a história de Abraão e Ló, outro personagem citado aqui. Nós sabemos que Ló e Abraão, infelizmente, divergiram e cada um seguiu um caminho. E Abraão deixou a escolha a Ló, que escolheu as campinas de Sodoma, e nós sabemos
interessante. Todavia, nós vemos Abraão, uma pessoa realmente com um coração em Deus, com um coração realmente convertido ao Senhor. Por quê? Porque Abraão era uma pessoa pacificadora. Mesmo fazendo guerra, Abraão era uma pessoa pacificadora. E a gente vai ver isso no decorrer da história. E eu achei interessante um comentário bíblico de Mateus Henry, que ele fala o seguinte: que Deus compensará abundantemente com paz espiritual aquilo que perdemos para conservar a paz com o próximo. E Abraão teve que abrir mão de muita coisa para conservar a paz com o próximo. Abraão também vai abrir mão de outras coisas que nós vamos ver no decorrer da lição. Eu sobre esse toque, é bom a senhora falar sobre isso, porque às vezes nós pulamos algumas partes e ficamos sem entender a história. Principalmente o aluno. O aluno ele vem para a sala sem preparo. Tem professor que vem para a sala nem sequer deu a leitura bíblica em classe. Ele fica totalmente igual a abelha, quando está voando, está fazendo cera. E isso é interessante, eu peguei alguns professores, até mesmo no campo que eu vou, ele fica, você vê que ele está totalmente fora da situação da revista. Então entenda, querido, nós precisamos nos situar e ler alguns capítulos antes como fez a pessoa da Cristo, para que você entenda a divisão, o porquê Ló saiu e o porquê começa essa guerra, essa disputa entre as terras de Ló, que ele vai para Sodoma, e Abraão, que habita na área norte. Eu acho interessante, só para você situar, há um termo que vai aparecer em Gênesis 14, versículo 13, que fala sobre Manre no original, e isso isso é muito interessante, que isso antes aparecia como um lugar. Agora vai denominar o nome da pessoa, que são os amorreus. Gênesis 15, 16 fala sobre isso. Já em Gênesis 14, 13, vai aparecer o nome Escol, que no original hebreu significa cacho de uvas. Número 13, 23 e 24 fala sobre isso. E é o nome de um vale perto de Hebron. Sabe que é por isso que eles fundamentaram esse cerveja Skol? Deve ser, né? Vai que alguns pensamento vai que alguns viados leu muita Bíblia. Leu muita Bíblia e Um herético. é um herético. Aí é nesse caso que, quando os espias vão, eles chegam à escola e trazem o cacho de dois homens pendurados em uma vara. Isso é muito interessante. E a cidade de Ané é bem pequena, é um povoado. 1 Crônicas fala sobre isso, 15, 16. 1 Crônicas 6, 7. Anota isso aí. Já em Gênesis 14, que é o texto bíblico em classe, que ele inicia 14, 12 até o 20, Abraão aparece nesse relato como um guerreiro valoroso. Isso que é muito interessante. Ele é capaz de recrutar um pequeno exército e, com esse pequeno exército, ele transforma-se em um guerreador praticamente profissional. Nós vimos Abraão tomar uma grande e poderosa, pode-se dizer, pequena nação, com 381 homens. Nós vamos falar sobre isso aqui. É muito interessante. Agora, Abraão, o patriarca, ele vai se manifestar como um vencedor nobre, porém, ele não tem interesse em continuar guerreando. Isso aqui deve se destacar nessa introdução. Ok, meu querido? Você quer falar alguma coisa? Sim, Pedro, fique à vontade. Como leu o Cris aqui na introdução, primeiro paz do Senhor a todos que estão nos assistindo, mais uma vez é um prazer estar com vocês. Eu gosto muito das aulas que, quando o Cris está aqui, que ela anota tudo, até as vírgulas tem que anotar, claro. Então, como o Cris deu aqui na introdução e Cláudio Honor mencionou muito bem, que Melquisedeque foi escrito apenas em 3 versículos, pequenas palavras. Não temos muitos em que falar de Melquisedeque, mas nós sabemos, quem são seus familiares, não foi mencionado na Bíblia, o autor não fez questão de mencionar quem são seus familiares, quem são seus pais, avós e etc. Mas nós temos a certeza e sabemos quem foi Melquisedeque. Ele foi um homem santo e ele exerceu com vigor o seu ministério, ou seja, o seu triplo ministério, podemos dizer assim, pastor Elias, porque ao mesmo tempo que ele foi sacerdote, ele foi rei e ele foi profeta. Então nós temos uma ampla teologia sobre Melquisedeque. Verdade. Sobre Melquisedeque que você está falando, e nós devemos lembrar que nós devemos destacar nessa lição Melquisedeque que ele tem um grande valor em uma visão espiritual. Paulo gosta dessa área espiritual, ficar com ele aí. Por quê? Porque ele representa o tipo
Nós falamos de antítipo e tipo. O tipo é o que vem antes. Antítipo vem. Aí sempre a gente confunde. Tipifica, né? Tipifica. Vamos entender isso aqui. Então ele representa o tipo de Jesus como sacerdote e como rei, como diz o professor Pedro aqui. Nós vamos continuar. Eu vou continuar no tópico número 1 com o senhor, falando Melquisedeque, rei de Salém. Fica à vontade, meu querido. Amém. Primeiro tópico diz Melquisedeque, rei de Salém. Uma história sem biografia. Assim podemos definir a aparição de Melquisedeque no relato do Gênesis. Primeiro ponto, rei de Jerusalém. A antiga Salém, cujo nome em hebraico significa paz, é identificada com a Jerusalém atual. O objetivo deste reino era promover a paz através da justiça divina, já que o nome de Melquisedeque traz este glorioso significado, rei de justiça. Portanto, sua função era difundir o conhecimento divino em toda aquela região, pois Israel ainda não existia como o povo sacerdotal e profético do Senhor. Você está com a Bíblia, abra minha segunda Samuel 5, há um texto que os senhores devem ler em sala, para que nós possamos entender algo magnífico nesse tópico de número 2, sobre Melquisedeque. 2 Samuel 5, do 6 ao 9. Pode vontade, meu querido. Diz assim, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, que desceram a Davi. Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos têm rebelião. Os coxos te rebelirão. Como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Versículo 8. Davi naquele dia mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece, porque isso diz: nem cego nem coxo entrará na casa. O 9. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor desde Milo e para dentro. Sobre esse texto que o senhor leu, de 2 Samuel 5, 6 a 9, quando a gente lê esse texto, ninguém entende nada. Mas a história, na realidade, vai nos transmitir algo profundo acerca do próprio Jesus. Quando Jesus diz, conta aquela parábola do homem rico, do príncipe que convidou os convidados e eles faltaram, aquela ceia. Sobre isso que nós precisamos entender o porquê os cegos e coxos não aceitaram Davi. É nisso que nós devemos explicar em sala. Vamos entender isso. Então, o nome Melquisedeque significa, originalmente no costume hebreu, Sedek, que é rei. Sedek era um dos deuses de Jerusalém, nessa época, e era venerado pelos jebuseus. Logo, se Davi invadisse a cidade, tomasse a cidade, Davi ia trazer um novo costume, um novo deus, e eles prezavam por esses deuses antigos. É por isso que eles não queriam que Davi invadisse a cidade. Essa cidade pode ser conhecida então como cidade de Davi. É o texto que o presbítero, o evangelista Pedro leu. Entende isso aí? Essa palavra Sedek, ela também origina-se o que nós chamamos de justiça. Por isso o nome Melquisedeque é interpretado mais tarde como o rei de justiça. Hebreus 7, versículo 2 fala sobre isso. E nós vamos ler um pouco mais à frente. Entende-se que essa antiga cidade do nome Salém, que aparece nessa leitura, ela originalmente, posteriormente, é a cidade chamada Jerusalém. E o seu nome é incorporado, o termo Jerusalém, em Salmos 76, versículo 2, vai falar de Salém, que é na realidade Jerusalém. Salmo 76, versículo 2, olha que magnífico. A professora Cris, fica à vontade, minha querida. Eu ia fazer referência também a esse texto. Então pode ficar à vontade, minha querida. Sua tenda está em Salém, o lugar de sua habitação está em Tizion. Ali ele quebrou as flechas reluzentes, o escudo, a espada e as armas de guerra. Então é magnífico esse texto, essa versão judaica, diz Tizion. Tizion no original significa Sião. A unificação ainda não era unificada, chamada Jerusalém.
há uma profecia bem antes do acontecimento, algo magnífico. Jesus já havia falado sobre a formação de Jerusalém como cidade, antes mesmo de acontecer. Vocês querem falar alguma coisa? Às vezes só eu fico falando aqui, pode ficar à vontade, minha querida. Paulo, eu não vi Paulo falar ainda hoje. Daqui a pouquinho eu tô falando aqui. Só uma pergunta aqui, Paulo. Pega a CT, pega a CT. Pega a CT. Salem, eu estava estudando sobre esse termo, e aí o David Stein, nos seus comentários, ele fala o seguinte, que essa palavra, ela equivale à palavra hebraica shalom, e vai significar não apenas paz, mas também saúde, integridade e inteireza. E é justamente como o professor Elias, né, pediu para eu poder ler, vai se referir à cidade de Jerusalém, conforme aqui Salmo 76, o versículo 3, especialmente na versão judaica, a gente tem essa referência. Eu gosto de si, professor Cris, muito obrigado por essa atenção. Às vezes vamos trazer para o cotidiano, e eu sei que você gosta dessa área espiritual. Nós às vezes esquecemos de dar paz do Senhor às pessoas na igreja. E para o judeu, o costume judeu, ele diz shalom, e significa saúde, prosperidade, paz em Israel, paz na sua família. Às vezes o irmão chega na igreja com tanta pressa que se esquece da paz do Senhor. Nós nos tornamos nômades dentro da nossa própria casa. E isso aqui é muito interessante, nós frisarmos sobre isso aí. Concorda comigo? Sei que você gosta dessa área espiritual. Eu concordo, porque é uma saudação, né? Então, assim, não é uma saudação tipicamente, é como se tivesse... Porque nós temos a paz de Deus para oferecer para as pessoas, né? Quando eu pego na mão daquele e falo assim, paz do Senhor, eu estou transmitindo para ela aquilo que eu sinto, aquilo que eu tenho, que ela também tem, né? É como que a Bíblia diz que se duas pessoas concordarem acerca de alguma coisa na terra, é ligado no céu. Então eu concordo com ela em ter paz, ela também quer paz, e automaticamente é ligar no céu e derramar sobre nós a paz, o que excede todo o entendimento. Então eu quero, antes de mais nada, dar a paz do Senhor para todos que estão aqui nos assistindo. É mais uma vez uma honra estar aqui com a presença da professora Cris. É a primeira vez que nós estamos juntos nessa bancada, então vem acompanhar a gente, vai ser uma bênção aqui em nome de Jesus. Tópico 2, o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque foi o primeiro personagem da história sagrada a receber o título de sacerdote. É claro que, desde o princípio, houve ações sacerdotais. Haja vista o oferecimento que Abel fez ao Senhor. No texto bíblico, ele é identificado como sacerdote do Deus Altíssimo, ao contrário do ofício de Arão, cuja continuidade era assegurada hereditariamente. O de Melquisedeque é eterno, como um único sacrifício. O seu ministério planificou-se, sim, com a morte de Cristo foi-nos garantida a eterna redenção perante Deus. Eu sei que você vai falar alguma coisa aí, mamãe, pode ficar à vontade. O senhor está com alguma coisa preparada, fique à vontade. Eu ouvi Cris falar a respeito de Salém, né? E o seu nome aqui significa, nós já lemos, significa paz, né? E o rei Melquisedeque significa o rei de paz, ou seja, o rei de justiça, né? É muito interessante, professores, que Salém não possuía exército, né? Eu lendo alguns livros, Salém não possuía exército, porque era a cidade da paz, né? Não precisava de forças armadas, porque o próprio rei, o rei Melquisedeque, ele tinha tanta espiritualidade e moral, tanto espiritual como rei, que todos não tinham controvérsia com o rei Melquisedeque. Então a paz e a justiça de Deus reinava ali em Salém, né? Então isso é muito interessante para que você possa passar para a sua sala de aula. Essa questão do Salém não ter exército, se eu estiver errado, me corrijam. Eu achei interessante certa vez ler na Bíblia que quando Davi foi tomar essa cidade, ele achou muita resistência. Por quê? Porque era uma cidade muito bem projetada. Além dos muros fortes, ela não tinha formas de você adentrar lá. Então Davi lançou um desafio, que quem conseguisse tomar a cidade seria o seu general. E aí, a partir desse momento, que o general de Davi toma a cidade e começa a comandar, né, de forma oficial o exército. Daí você vê como que a cidade era uma cidade realmente de paz, porque ela se autoprotegia. Na época de Melquisedeque,
reinava a paz, porque a justiça de Deus prevalecia naquele lugar. Concorda comigo? Porém, quando Davi, ela se tornou a cidade de Davi, já havia se corrompido essa cidade também. Pelo pecado, Eu acho principalmente pelos deuses que entraram naquele lugar. Pela deusa Luna, que é a deusa da fertilidade, vamos falar isso aqui mais na frente, e pela prostituição, pela depravação que foi tomada pela cidade. Eu acho que você estava falando aqui, a professora Cris falando, isso me arremete a entender que Melquisedeque especifica Jesus, porque até a sua cidade é um tratado de paz, assim como Jerusalém será a Jerusalém celestial. Verdade. Não terá exército. Muito obrigado. Eu sabia que você ia gostar. Eu sobre esse tópico, preste bem atenção nisso aqui, que é algo magnífico para você notar e levar para a sala. Eu trouxe minha canetinha rosa, você tem bem distante da professora Cris. Eu ia trazer uma verde, mas como eles estão de verde, eu fiquei com medo deles roubarem minha canetinha verde. Então eu trouxe uma rosa. Anote isso Mas eu aqui. gostei dessa rosa aí. Eu, por isso, eu tenho mais de 2 meses que eu estou com essa canetinha, ninguém me lesou ela. Que não entendeu? Eu tô com medo. Anote isso aqui, que isso aqui é magnífico. As ações sacerdotais, elas não se iniciam em Melquisedeque. Elas se iniciam aonde? Com os filhos de Noé. Isso aqui nós devemos falar em sala, não é Melquisedeque. Arão, ele tem um sacerdócio hereditário. Pai para filho, filho, e vai na sequência. Agora, já diferente de Melquisedeque, o sacerdócio dele é eterno. Isso é muito interessante, assim como o de Jesus. E esse sacerdócio se dá pelo fato de ele abençoar toda uma geração que viria em Abraão. Magnífico isso, gente, é extremamente espiritual. Enquanto Arão representa o homem, Melquisedeque representa Jesus. Discute isso em sala, que isso é magnífico. Agora, para o meu amigo Pedro, eu sei que, e as pessoas estão me pedindo para fazer um estudo sobre numerologia, não tem tempo para ir, gente. Eu vou falando um pouquinho aqui nas aulas, aqui para você anotando. Belém, nesses arredores, nós vamos discutir isso aqui para que você entenda. Belém, onde Jesus nasceu, eram os arredores de Jerusalém. Anote isso aqui. Belém, no original hebraico, significa Betlehem, no literal, casa do pão. É por isso que Jesus diz, eu sou o pão da vida, que ele nasceu em Belém, especificando justamente isso aí, um subúrbio. Vamos entender isso aqui. Belém, ela ficava a 12 quilômetros de Jerusalém. Tem um texto em Gênesis 14, versículo 4, que vai falar algo magnífico. Professor Paulo, pode ficar à vontade, meu querido. Gênesis 14, versículo 4. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Então, entenda isso aqui, vamos entender isso aqui. Essa leitura do Senhor nos mostra que as localizações, demais localizações que existiam ao redor de Jerusalém, todas se viam a Kedorlaomer por 12 anos. Anote isso aqui. Olha que magnífico. Eles são destronados por quem? Por Abraão, com 381 homens. Se você tomar 3 mais 8, 11. Com 1, 12. Vamos retirar, calma aí. Somados 12, que é 1 mais 2, nós temos Trindade, 3. Agora, isso é magnífico. Vamos só entender um pouquinho de numerologia, que numerologia não falha. Deus não fica devendo nada a ninguém, nem aos matemáticos. Esse número 12, mais tarde, representaria o que nós chamamos aí as 12 tribos de Israel, representa o número de discípulos, representa os meses do ano, só para vocês terem noção, representa as 12 pedras que existem no peitoral do sacerdote, a mesa da propiciação continha 12 pães, foram enviados 12 espias. Anote isso aí para você falar. Josué coloca 12 pedras dentro do rio Jordão. Elias usou 12 pedras para consertar o altar. E Jesus foi apresentado aos 12 anos de idade aonde? Em Jerusalém. Agora entenda, Jesus morre no Gólgota, é sepultado próximo ao Gólgota, que é ao redor de Jerusalém. Então ele nasce ao redor de Jerusalém e morre ao redor de Jerusalém. Há algo magnífico nessa numerologia de número 12. E isso nós precisamos falar em sala. Já que você adiantou a aula, eu tinha até dado um pequeno estudo, ou seja, eu me aprofundei um pouquinho no estudo sobre Abraão, quando ele venceu aquele exército com 318 homens,
E eu creio que 381 pastores, não era soldados? 318, isso. Muito obrigado, irmão Paulo. 318. Então eu fiz esse pequeno, me aprofundei nesse estudo e lembrei dessa numerologia bíblica, que 318 pastores, né? Que 3 mais 1, 4, 4 com 8 dá 12. 12, 1 mais 2, 3. Você lembrou de Elias? Não, fala a verdade. Então eu lembrei que Abraão, ele falou, eu não estou indo só. Vai na minha frente, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele venceu. E quando ele venceu, ele volta até Melquisedeque e tem aquele encontro magnífico da existência. Eu pensei, quando eu estava estudando isso aqui hoje, eu pensei na reunião da Universal dos 318. Eu pensei na reunião dos 318, mas aqui o texto diz em Gênesis 14, que ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa 318, os perseguiu até Dan. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que essa Universal tirou essa doideira, uma heresia daqui, colocou um culto de 318 pastores? Mas, gente, mas vocês não estão indo para a guerra? É interessante essas elaborações de projetos humanos querendo atingir o espiritual. É aquilo que eu te falei na aula passada. Não podemos pegar essas numerologias e fazer dela uma doutrina. Jamais. Porque a nossa doutrina está fundamentada em Cristo Jesus como nosso Salvador. Então nós não podemos confundir as coisas. Só que tem um grande valor bíblico isso que nós estamos falando aqui. Com certeza. Isso é verdade. Com relação aos 318, eu acho interessante o seguinte. O que eu vou falar não diminui a vitória que Deus deu a Abraão. Mas é interessante o seguinte. Qual foi uma das promessas que Deus fez a Abraão? É que ele seria uma pessoa poderosa, ele seria uma pessoa rica. E aí, essa quantidade de servos mostra o quê? A Bíblia fala que todos foram nascidos na sua casa. Ou seja, Abraão já era uma pessoa poderosa naquela época. E aí também, pelo fato dele ser uma pessoa nômade, né? Ele não ter outros vizinhos, não morar em cidade, ele precisava de um bom número de servos para poder defender os seus rebanhos dos assaltantes, que era comum na época, né, no deserto. Então isso mostra o quê? Que Abraão já tinha na sua vida muitas promessas sendo cumpridas. Mas eles não eram guerreiros, eles lutavam ali com salteadores, né? Agora uma batalha mesmo, eles não enfrentavam. Não eram preparados para a guerra. Isso. Isso é muito interessante. Isso mostra o quanto que Deus foi grande na vida dele. Eu acho interessante quando você estava falando a respeito que Abraão era um homem pacífico. Isso é muito interessante ressaltar nos dias de hoje, pessoas que busquem a paz, né? Que queiram viver em paz, né? E a Bíblia fala a respeito disso, que nós temos que seguir a paz uns com os outros, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós precisamos, igual no livro do profeta Isaías, diz um texto que eu achei muito interessante, que o ímpio não tem paz, só nós que temos a paz, que excede todo entendimento. E a gente precisa estabelecer a paz. O povo precisa de paz. Você concorda comigo, Pedrão? Com certeza. Nós precisamos levar a paz para o povo. Tem muita gente se suicidando por falta de paz, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Soltou agora, ó. Vem. Você está disposto a pagar um preço pela paz e esperar em Deus a recompensa? Aí é forte. Claro. Todos aqueles que têm que... Assim, eu acredito, pela minha história de vida, que eu tenho buscado esperar o Senhor. Até um texto que me chamou muita atenção foi a confirmação do reinado de Davi, quando ele vai para a guerra junto. Ele esperou o tempo de Deus, então ele esperou a paz do Senhor, ele esperou a confirmação. Então, aquele que tenta tomar a frente de Deus e não esperar o tempo de Deus, automaticamente ele vai sofrer algum dano. E eu tenho que buscar esperar para que possa, através da graça de Deus, poder ministrar na vida das pessoas a paz, a prosperidade, a unção, a graça, tudo aquilo que o Senhor me der, com o tempo que a gente está esperando no Senhor. Não é fácil esperar, né? Não é fácil esperar não, gente. Não é fácil esperar não. Mas a gente quer viver essa paz, a gente quer transmitir essa paz, e essa paz a gente busca em Deus, né? Essa paz que excede todo entendimento, como diz lá em Filipenses 4. Nós precisamos viver essa paz, nós precisamos, igual a professora Elisa agora, a professora Cris me indagou agora, a respeito se eu quero viver. Eu preciso viver como você, como cada um de nós precisamos viver a paz do Senhor, a graça do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nos revelar que precisa, né, professora Elisa? Parece uma utopia o que eu vou falar. Isso, mas quem vive em paz vive em constante guerra. Verdade.
Porque você transmite a paz, mas em todo tempo você está sendo bombardeado. Então você precisa ter alicerce. É uma guerra interna com você, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando eu coloco, quando eu semeio a paz, logo eu colho paz. Ainda que meu mundo terreno seja de guerra, o meu espiritual está em paz. Isso é magnífico. Isso. Verdade. Obrigado, professora Cris. Muito obrigado. Eu vou continuar aqui com a senhora. Top de número 3, figura de Jesus. Fique à vontade. Figura de Jesus. Filho do homem, Jesus tem uma genealogia que, em Mateus, remonta a Abraão e em Lucas vai até o próprio Deus. Mas, como filho de Deus, ele é eterno, não possui genealogia. Nesse sentido, Melquisedeque é uma figura perfeita de Cristo. Isso não significa que Melquisedeque fosse eterno ou uma pré-encarnação de Jesus Cristo. O que o autor sagrado diz é que esse personagem, apesar de sua importância, não possui uma biografia escrita. Moisés foi inspirado a não registrar-lhe o nome dos pais, a idade, a procedência, nem o dia de sua morte. Eu sei que você anotou alguma coisa sobre isso, quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, Pode ficar à vontade. eu achei interessante o seguinte, o autor ele foi muito feliz ao falar que Moisés foi inspirado a não registrar esses dados. Por quê? Porque isso vai inspirar a Midrash, que é uma interpretação alegórica ou aplicação homilética de um texto. Então, ao não fazer esses registros acerca de Melquisedeque, nos remonta o quê? A figura de Cristo como sacerdote. Por quê? Porque ele não teve nem início nem fim. Então isso é uma analogia muito interessante para nós que vamos estudar a Bíblia. Eu acho... Eu posso continuar com a numerologia? Fique à vontade, meu pastor. Não? Então tá bom. Mateus 1,17, o texto de Mateus está aí, aberto aqui, fica à vontade. Pode falar. 1,17. 1,17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Vamos lá, vamos entender. Essa é a genealogia de Jesus. E nós precisamos entender essa genealogia. Esse texto de Mateus nos mostra 14 gerações. São 3 gerações de 14. E isso é magnífico. Essas gerações somadas, 14 significa 1 mais 4, vai dar o número 5, que é a representação do homem perante Deus. Exemplo, nós temos 5 dedos, 5 sentidos. Homem, ok? Existia algo que acontecia com o sacerdote, que nós chamamos, quando ele era escolhido para sacerdote, a aspersão do sangue era aplicada sobre a ponta da orelha direita. Levítico 14. E Levítico 14, muito bem lembrado. No polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Isso era a consagração do sacerdote. Isso nos mostra que ambos estavam relacionados ao número 5. Por quê? A orelha é um dos 5 órgãos. Tato, olfato, paladar, né? Vamos entender isso aqui, visão. O polegar é um dos 5 dedos da mão. Já o dedão é um dos 5 dedos do pé. Esses 3 representam a pessoa da Trindade. Vamos entender. Por quê? Nós devemos usar as nossas orelhas para ouvir a palavra de Deus, devemos usar a nossa mão para fazer a obra de Deus e o nosso pé para trilhar o caminho de Deus. Ele primeiro, o sacerdote primeiro, recebe graça através da aplicação do sangue precioso, logo ele é purificado pelo sangue que é aspergido. Nós precisamos entender isso aqui, que serve da tradição judaica. Então todo o seu ser passa a ser responsável perante a Deus para um caminhar de forma digna no chamado da graça. Isso é magnífico. Gênesis 14, versículo de número 22, professor Paulo. Diz assim: Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Há nesse texto uma conformidade com o que eu estou falando. Ele levanta a mão, ele é passivo, ele não chega, ele poderia muito bem, já que ele tomou a cidade de Quion-Aulé, né? Ele poderia muito bem tomar a cidade de Melquisedeque, Com certeza. que não era protegida,
Mas, no entanto, ele para ouvir e sabe que ele é sacerdote, porque ele ouve Melquisedeque vindo abençoá-lo. Depois ele trilha um caminho rumo à paz. E, no entanto, Abraão não quer nada que seja disposto de guerra. Isso é magnífico. Hebreus 7, do 1 em diante, fala sobre isso. Fala sobre isso, Hebreus 7. Mas está com o texto aberto? Sim. Pode perguntar. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Nesse contexto que nós estamos lendo de Gênesis 14, 22, quando ele levanta a mão, diz Deus muito alto, no hebraico é o Elion, conforme aparece na versão judaica. Então o Elion era o supremo dos habitantes de Jerusalém, que nós chamamos de pré-israelita. Ao identificar essa divindade com o Jeová, o Deus de Israel, o texto bíblico quer fazer a que nós chamamos aqui trazer Abraão, que é o pai do povo judeu, e Melquisedeque, que é o sacerdote, nós dizemos aqui, israelita, naquela pré-Israel que iria surgir. Eles veneravam então os dois agora juntos a uma atitude espiritual, que os dois cultuavam o mesmo Deus, porém não sabiam. Olha que interessante, há aqui um entrelace espiritual e não carnal. Logo, nós precisamos entender que a paz de espírito na pessoa que serve a Deus, eu consigo enxergar em Cristiane, mesmo sem ela falar que ela é cristã, eu consigo enxergar uma atitude cristã e os nossos espíritos comunicam entre si, que somos filhos de Deus. Magnífico. Você me fez lembrar de Moisés, porque por muito tempo nós somos ensinados que a nossa diferença estaria no cabelão, na roupa, né? Desse tipo de coisa. Mas Moisés falou o quê? Deus, não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Por quê? Porque aparentemente o povo era o mesmo. Não haveria diferença alguma. Então é como o professor Elias falou. A diferença está no interior, em ter paz, em ter a presença de Deus na sua vida. É isso realmente que faz a diferença. Eu preciso soltar uma advertência aqui, fora desse... Não vamos pegar a centelha de crise, vamos pegar a sua centelha. Pelo seguinte, essa semana eu tive na minha casa um rapaz, um jovem, e eu acho que ele foi influenciado pelos adventistas. Porque eles falam que Abraão não deu dízimo de tudo. E a Bíblia diz que ele deu dízimo de tudo. E eles alegam que Abraão só deu dízimo do despojo, foi coisa que ele abriu mão. Né? Então, a gente precisa entender que um princípio dado por Deus, ele não se invalida. Aquilo que Deus estabeleceu está estabelecido, não tem homem na terra que vai fazer mudar aquilo que Deus estabeleceu, ou seja, a questão do dízimo. Então, querido, dê e ponto, acabou. Precisa abrir isso para a gente fechar, até isso. Eu vou contestar isso aqui um pouco mais à frente, se eu me lembro disso aí, eu vou contestar isso. Vai contestar? Vou contestar. Então vai pegar fogueira isso aí. Vamos falar sobre isso aí. Eu vou continuar no tópico número 2 aqui com Pedro, diz Abraão, o gentil. Pode ficar à vontade, meu querido. Abraão, o gentil. Abraão era tão gentil quanto eu e você. Quando Deus o chamou a formar o povo escolhido, no entanto, pela fé tornou-se pai da nação hebreia e de todos os que creem. Pode ir direto? Pode continuar. Primeiro ponto, o pai da nação hebraica. Deus precisava de uma nação através da qual pudesse redimir a humanidade, segundo anunciara a Adão e Eva. Esta nação teria de vir da linhagem de Sem, o filho mais velho de Noé. E como todos sabemos, Abraão era semita. Sua escolha evidenciou-se por uma fé inabalável em Deus. Nele seria abençoado todas as nações da terra, com a proclamação do Evangelho de Cristo. Afinal, Jesus, segundo a carne, veio da descendência de Abraão. A missão da família hebreia, portanto, era testemunhar ao mundo acerca do amor, da justiça e da palavra de Deus. Apesar da aparente falha de Israel, sua missão foi plenamente cumprida.
pois a salvação chegou-nos. Nesse tópico de número 2, eu sei que você vai anotar e você gosta disso aí, Salmos 110, versículo 1, versículo 4, eu queria que você lesse isso, sabe? Entenda uma coisa. Numa notável profecia messiânica, o juramento afiançado de Jeová ao Senhor de Davi é: tu és sacerdote por tempo indefinido à maneira de Melquisedeque. O versículo 4 fala isso, então você tem que ler esse versículo em sala. Diz o Senhor meu, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, e vai terminar falando que tu és sacerdote por tempo indefinido à maneira de Melquisedeque. Salmo 110, do 1 ao 4. Este salmo inspirado deu aos hebreus motivos para considerar o prometido Messias como aquele a quem conjugaria os cargos de sacerdote e rei. O apóstolo Paulo, na carta aos hebreus, ele eliminou qualquer dúvida a respeito da identidade, isso aqui é muito interessante, de que fora feito do próprio Melquisedeque. Hebreus 6, versículo 20. Paulo elimina qualquer dúvida. Por quê? Porque Paulo tinha um grande costume de estudar. Ele estudou aos pés de Gamaliel e, principalmente, Paulo trazia consigo não só a cultura judia, mas também a cultura romana. Logo, Paulo tinha a filosofia e a sociologia. E agora traz consigo a sociologia e a filosofia num costume totalmente diferente do costume judaico, mas um costume bíblico no Novo Testamento. Achou, meu querido? Sim, fica à vontade. 6:20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é magnífico. Então se cumpre no literal a promessa de que ele viria e seria o precursor. Ele seria infinito no seu sacerdote. Entenda uma coisa, isso aqui é magnífico, eu quero falar para você entenda, professor. A promessa de Deus, ela pode até demorar, mas ela sempre se cumpre em nossa vida quando nós entendemos, quando nós participamos, quando nós estamos ativos no seu reino. Não confiante na promessa, isso aqui é magnífico, mas em quem fez a promessa. Eu não preciso ver a promessa, mas eu preciso andar com quem fez a promessa. Isso aqui é muito interessante, esse versículo que eu li, eu nunca tinha percebido esse negócio. É algo magnífico. Nos traz a repensar, né? Eu até escrevi aqui, esse versículo que eu li aqui, o versículo 20 do capítulo 6 de Hebreus, que Melquisedeque era como ele usasse o seu triplo ministério e reporta ao Filho de Deus. Isso é muito interessante. Ele era um sacerdote messiânico, não era eterno, mas ele transcendeu o tempo. Ele passou isso até Cristo, e Cristo passou para nós através da sua graça maravilhosa. A atitude de Melquisedeque é uma atitude de paz. E quando nós temos atitude de paz, Deus sara a nossa alma e sara quem está ao nosso redor. Eu repito e toco nessa tecla da tripla missão de Melquisedeque. E Jesus, quando vem como sacerdote, rei e profeta. Então, eu vejo aqui os grandes homens de Deus, como Moisés. Moisés falava face a face com Deus. Porém, Moisés, ele não era um sacerdote. Isso passou a ser cumprido pelo seu irmão Arão. Arão foi sacerdote. Concorda comigo? Que era finito. Sim. Era hereditário. Arão foi sacerdote, não rei, né? E nem profeta. Davi, um grande amigo de Deus, ele foi rei e profeta, porém, ele não foi sacerdote. Já Melquisedeque, ele foi rei, profeta e sacerdote. Isso aqui é interessante você falar sobre isso, que algumas pessoas dizem que Melquisedeque não foi profeta. Diz que ele só foi sacerdote e rei. Só que nós vamos ver. Nós vamos ver lá em Gênesis. Nós vamos ver ele dizer para Abraão que Deus já havia dado a vitória. De profeta. Agora, eu fiquei assim muito pensativa e não achei a resposta. O que levou Melquisedeque a sair ao encontro de Abraão? Só pode ter sido Deus. É o que eu falei para a senhora aqui, que eu não preciso te conhecer para nossos espíritos. Eu vou falar, é interessante que tem crente aí, isso aqui é interessante falar, de sim, tem aquela versão apatia e antipatia.
O meu anjo não bateu. O meu santo. Isso aí é macumba, vamos deixar bem claro. Agora, dom espiritual é outra coisa. Vamos deixar isso aqui bem claro. Eu vou continuar o tópico número 3 aqui. O tópico número 3 é esse tópico número 2. 2. O pai dos crentes. O pai dos crentes com o professor Paulo. Fica à vontade, meu querido. Quando chamado por Deus, o gentil Abraão creu e, sem demora, aceitou-lhe a ordem imediatamente. Foi justificado. A partir daquele momento, passou a ser visto pelo Senhor como se jamais tivesse cometido qualquer falha. Um homem justo e perfeito. Enfim, um amigo de Deus. Por esse motivo, todos os que creem em Deus, à semelhança de Abraão, são tidos como os filhos na fé. Eu vou, nesse tópico aí, eu acho mais. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Pedro? Não, antes Eu quero falar de outra coisa. Pode ficar à vontade. Eu acho interessante porque Melquisedeque, ele busca estabelecer a paz. No Evangelho, Jesus fala assim: eu não vim trazer paz, não. Eu estou com isso aqui na minha cabeça, assim, Jesus fala assim: não vim estabelecer a paz, não. E aí, gente? Vamos Esse é o falar. contexto, né? Porque um dos atributos de Cristo, ele fala o quê? Príncipe da paz. Aí, ó, tá vendo? Essa crise é filha. Tinha que estar na bancada. Tinha que estar entre os melhores. Eu quero falar uma coisa, professor Cristo. Esse termo, o professor Paulo leu aí, filhos na fé, ele é gerado em nós quando nos arrependemos e enxergamos o quanto somos carentes da graça de Adonai. Ainda que o antropos aqui significa o homem no centro da vontade, isso aqui é muito interessante, até antropologia é outra coisa. Esse antropos aqui, o homem no centro, ele tende a me condenar na lei do pecado. Eu preciso entender que eu sou liberto por Yeshua na lei da mente, ou seja, na lei espiritual. Onde você tirou isso, Elias? Romanos 7, 24 e 25. E professor Paulo, Romanos 8, 1 e 2. 7, 24 e 25. Pode ler. Diz assim, no versículo 24: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei. É magnífico esse texto. Da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Algo magnífico. Paulo explica isso numa metáfora tão grande que nós precisamos fazer uma exegese muito profunda, senão nós achamos que Paulo está falando besteira. Aí há um complemento agora em Romanos 8, 1 e 2. Pode ler, meu filho, fica à vontade. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei de vida em Cristo Jesus me levou do pecado à morte. Aí eu sou é isso aí? Então você fala, Romanos 8, 1 e 2. Portanto, não há nenhuma condenação esperando por aqueles que estão em união com o Messias e Yeshua. Por quê? Porque a Torá do Espírito, que produz vida em união com o Messias e Yeshua, me libertou, abre aspas, da Torá do pecado e da morte. Eu vou confessar para vocês que eu sequer peguei na minha Bíblia judaica para fazer essa lição. Isso aqui foi espiritual. A minha Bíblia ficou com um aluno no curso de bacharel. Isso foi espiritual. Então, Deus realmente me colocou para fazer isso aqui. Foi magnífico. Eu vou continuar aqui no tópico número 3, que fala sobre a ocasião da bênção com a professora Cris. Por causa da captura de Ló, por Kedorlaomer, rei de Elão, o patriarca viu-se obrigado a formar um exército para libertar o sobrinho. Na volta, já vitorioso, é recebido por Melquisedeque. Ponto 1. Objetivo da visita. Depois de uma vitória tão decisiva, Abraão, já nas imediações de Salém, agradece a Deus ao ser recepcionado por Melquisedeque. O maior recebe o menor. O patriarca sabia muito bem que estava diante do sacerdote do Deus Altíssimo. Por isso, reverencia-o com os dízimos de seus bens pessoais e não dos despojos de guerra, já que se recusou a recebê-los. Verdadeira adoração e serviço a Deus. Que exemplo para nós.
Agora eu quero pegar o seu amigo sobre isso aí. Isso. Não. Mas deixa. Pode ficar à vontade, professora Cris. Fala o que a vossa alma quer expressar aos nossos humildes corações. Olha só, aqui eu acredito que realmente assim houve uma sabedoria em Abraão muito grande ao rejeitar em partes esses despojos, mas não tudo, a gente vai ver adiante. Por quê? Porque aqui em Hebreus 7, versículo 1 fala o seguinte, que Abraão lhe deu 1/10 de tudo. E no 4 fala o seguinte, considerem quão grande ele era. Até o patriarca Abraão lhe deu 1/10 dos melhores despojos. E aí, professor Elias? Eu vou opinar nessa tese, e eu acho magnífico que esse texto que o senhor leu está Na tradução judaica. na tradução judaica, em Hebreus. Hebreus 7. Nós não sabemos quem escreveu Hebreus. Não há informação nítida, todos dizem que pela linguagem seja Paulo. E Paulo estuda as cartas, se for realmente Paulo, tem isso aqui, se for realmente Paulo estuda pelos costumes da Midrash. Em contrapartida, nós teremos um encontro em pessoa do próprio Melquisedeque com Abraão, e ele dá uma fantástica narração sobre o assunto. Então entenda a coisa. Em Gênesis 14, o versículo 20, 21, 22, 23, nós vamos entender isso aqui. Então, primeiro eu quero falar que o ato de justiça de um justo, parece até pleonasmo, mas um ato de justiça de um justo, ele gera ao próximo uma recompensa do próprio Deus em enxergar o trabalho para o próximo. Isso significa o maior mandamento, que é amor. No reino espiritual ele não é diferente, e é isso que nós precisamos entender. Que Abraão, ele doa, e isso aqui é magnífico, ele doa o que era da sua própria casa, e não o que havia conquistado. Olha que interessante isso aqui, ó. Olha o que diz Gênesis 14, 21, 20. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas tuas mãos, diz Melquisedeque, e tudo lhe deu a Abraão dízimo. Até aqui tudo bem, agora vamos entender. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Aqui há o desenrolar do fato que ele diz. Isso era uma lei árabe da época. Sim, era uma lei árabe da época. Abraão diz, aí Abraão vem no costume judeu e diz para ele o seguinte, então disse Abraão, mas respondeu Abraão, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. É claro o texto. Aí ele prossegue dizendo, nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca os homens de Aner, Escola e Manre. Essa versão que Paulo está dizendo é sobre a terra que Arão iria habitar. Escola que nós lemos aqui, que era os cachos de uva. Então, essa versão nós vamos ver que Paulo jogou no sentido figurado ao que ele ainda iria conquistar, que eram as terras prometidas. Então, ele precisaria entrar em guerra? Precisaria. Ele precisaria entrar em guerra e ele teria que pagar despojo da terra quando ele tomasse conta da, que nós chamamos aqui, mana, leite e mel. Mas não entendi. Então, assim, Abraão pagou pelos despojos que essa turma, esses três, ficaram? Sim. E não pelo que ele ficou. E não pelo que ele ficou. E ele não pegou nada. Pelo que eu entendi, ele pegou apenas alimentos, né? Porque eles estavam em guerra, é óbvio que não poderiam levar suprimentos, né? Então, assim, ele pegou alimentos. Mas esses três rapazes, eles pegaram despojos. E Abraão não recebeu nada. Eu vou te levar para um sentido mais profundo para você entender que a linhagem, e esse princípio nos mostra, essa discussão de Abraão com Melquisedeque, vai nos mostrar o que nós chamamos de princípio ético, onde Abraão representa aqui através de Melquisedeque o reino espiritual de Yeshua. Enquanto Melquisedeque representa a pessoa de Jesus,
Jesus agora vai ser representado através de quem? De Melquisedeque. Assim como Jesus não nos conquistou, isso aqui é magnífico. Jesus nos conquista e conosco estava quem? Todo o universo financeiro. Mas ele diz: não, eu vos apresento ao meu Pai, homem. Vocês são mais preciosos do que o sistema em que vocês vivem. Então, Jesus nos apresenta como a maior vitória, a noiva, não o mundo em que nós vivemos. Logo, Melquisedeque toma de Abraão a visão espiritual e não a visão Isso carnal. tem alguma coisa a ver aquilo que Jesus dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Exatamente. Né? E hoje nós vimos pessoas pegar despojos e levar até Deus dentro das igrejas. E vai Pastor sem urgências. E eu creio que Deus. Você não pode falar essa assim. Eu sou proibido de falar isso aqui, mas eu creio que Deus não vai receber. Vai complementar, pastor, aqui o que você falou agora, que ele diz assim, ó, a Ner escolhe manri, que nós havíamos falado do significado, que foram comigo, que os rapazes tinham pegado. Aí ele diz, estes que tomem o seu próprio quinhão, que significa, eles tomaram para si aquilo que não era deles, então eu vou pagar por eles. Assim, a gente pode extrair inúmeras lições, né, dessa passagem aqui. Por exemplo, Abraão, ele tinha uma das promessas na vida, vinda diretamente de Deus, que era poder e riqueza. Por isso que ele falou, eu não vou aceitar isso, por quê? Porque senão vão falar que foi o rei que me enriqueceu. Como ele não né? E não o Senhor. Isso, e não o Senhor, né? E outro também, Abraão, em uma situação rápida, urgente, conseguiu reunir um grande número de pessoas. Por quê? Porque ele tinha um bom relacionamento, apesar de viver no deserto. Abraão vivia na cidade, né? Então, assim, nós vemos o quão é importante um homem de Deus, uma mulher de Deus, aplicar a Bíblia em todas as áreas da sua vida. Porque tem gente que se isola, tem gente que fala que é crente e acha que a crença é só numa área, não cresce, não expande nas outras áreas, né? Por isso que é tão importante você crescer em graça e conhecimento em todas as áreas. O crente verdadeiro como Abraão, crente no Senhor, ele contagia as pessoas. É tanto que quando ele recebeu o chamado de Deus, ele falou, ele despediu ali da sua família, mas teve um que dizia, eu vou contigo. Ló, seu sobrinho, acompanhou. Acho que ele contagiou com a sua carisma, né, com o seu ato de cristão, não de fé em Jesus, mas de fé. Eu vejo em Abraão, você está falando isso aqui, você está me arremetendo. Eu vejo em Abraão um homem desapegado com as coisas materiais. Eu ia falar um negócio aqui agora. Não que ele deixou tudo para trás, que eu não vou mais precisar de nada, né? Para mim, eu vejo Abraão aplicando um princípio muito, muito interessante que a gente não está vendo mais nas igrejas hoje atuais. Por quê? Salmo 116 diz assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito. Aí nós estamos falando do encontro de Abraão, que vem da guerra e é vitorioso, mas encontra com quem? Com o sacerdote para agradecer. Vamos parar para perceber que o sacerdote hoje é quem? Os pastores. Verdade. A gente recebe vitória, mas não encontra com o pastor para contar a vitória. A gratidão. E eu falei isso domingo pregando numa congregação nossa aqui a respeito disso, que nós não voltamos para agradecer, nós somos os mortos que recebeu a cruz, mas não voltou para agradecer. E Abraão, ele fala, poxa, o texto diz que depois de uma vitória tão decisiva, Abraão, já nas imediações de Salém, agradece a Deus ao ser recepcionado por Melquisedeque, ou seja, o sacerdote. Eu vou entrar num paralelo aqui, se é que eu posso fazer esse paralelo, mas é uma visão espiritual minha, eu acho que os senhores vão concordar. Os judeus esperavam um reino carnal. Um Jesus que tomaria o guerreiro romano, guerreirão de guerra. Nós esperamos um Jesus espiritual, e é por isso que nos abraçamos e fomos agraciados no termo graça, charismas que o Pedro acabou de falar. Nós vimos em Jesus o que nós chamamos de espaço sinsomai. No original significa compaixão. Ele olha para mim, pecador, me vê no lamaçal do pecado e diz, não, meu lugar. Eu enxergo paz nele, no original remado. Ele enxerga em mim o que eu não tenho. Eu tinha a morte para oferecer e ele toma a morte em meu lugar. Os judeus, os fariseus, os amorreus daquela época queriam um homem que tomasse o poder. E Yeshua não veio para isso. Isso é magnífico. Nós podemos fazer esse paralelo. Assim foi com Melquisedeque e Arão. Isso é magnífico.
Enquanto eles queriam posse, Abraão desapegou. Totalmente. Vou pegar a centelha de Pedro aqui, dos despojos. Fica à vontade, Cris. Talvez não seria nem muito interessante para a minha imagem estar falando isso, né? Mas a gente vê notícias, infelizmente, às vezes, meu sogro comenta, meu sogro, né, o pastor da igreja, é uma pessoa muito apegada à igreja. A vida dele é para dedicar. E às vezes ele conta casos que ele vai resolver pelo ministério, muito triste, em que a visão de alguns ministérios hoje está se tornando como a visão de Israel, um reino carnal. E não um reino espiritual, de conquista financeira, né? Em termos de ministério, né? Então, assim, infelizmente, e aí entra o que Pedro falou dos despojos. E ainda querem eu não queria mais tocar nesse assunto, mas você me leva a falar. Mas é importante, antes de você pegar a sentença, deixa eu pegar dela. Porque eu acho interessante isso aqui, porque o texto do Salmo 116 fala que pagarei os meus votos. Eu lembrei de Jacó no monte, quando que ele chegou no monte lá com a roupa do corpo, que o Senhor me der, ele fez um voto, que o Senhor me der, eu darei o dízimo. Eu acredito que Abraão até falou isso para o Senhor, porque ele saiu da casa dele, da cidade dele, da parentela dele, para a família dele. Abraão não era rico naquela época, não. Ele foi se tornar rico no decorrer da caminhada dele cristão, de que Deus prosperou ele. Vocês concordam comigo? Deus prosperou ele lá, porque então eu acredito que quando Deus começou, ele falou assim: vou pagar meu voto agora, deixa eu entregar tudo aquilo que Deus me deu. Muito bem lembrado. Verdade. Faz sentido? Não Você tá doido, não, né? Graças a Deus. Pega essa dele ali mesmo. Você vai entrar aqui no hall dos. Vou colocar a inscrição. Eu vou continuar aqui no 2, diz a autoridade de Melquisedeque. Por intermédio de Abraão, toda a nação hebreia reverenciou Melquisedeque, até mesmo os sacerdotes da tribo de Levi, que sequer haviam nascido, Hebreus 7:9. Ora, se o sacerdócio levítico era temporário, de Melquisedeque não podia ser interrompido pela morte, pois é eterno. Um sacerdócio, aliás, que havia de ser exercido por Cristo. Hebreus 7, versículo 3, diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O sacerdote de Melquisedeque é comparado com o de Jesus, no sentido de que ambos não tinham descendência, não tinham fim, pois não se sabe nada sobre a morte de Melquisedeque, e sobre Yeshua nós sabemos que ele venceu a morte e que é eterno. Magnífico. Querem falar alguma coisa? Maravilha. Quando nós prosseguimos, que já está com uma hora, então continua com o senhor, meu querido. Fica à vontade. O último tópico aqui é o terceiro ponto. A simbologia da visita. Melquisedeque, ao trazer pão e vinho a Abraão, abençoa-o. Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. O que poderia redutar numa derrota ao patriarca, transforma-se num momento de triunfo. Seu pequenino exército dispersou as poderosas forças de Quedolamé. No pão e vinho que Melquisedeque trouxera a Abraão, estava simbologia da morte de Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado. Mais tarde, o Filho de Deus servirá uma refeição semelhante aos seus discípulos. Com a morte do Filho de Deus, cumpria-se o sacerdócio de Melquisedeque. Nesse tópico aí, eu preciso anotar isso aqui, magnífico isso aqui. Eu achei algo espiritual sobre isso aqui, nessa lição, que pão e vinho tem representação espiritual em toda a Bíblia. Palavra e alegria. Sim, também. Mas eu fiz outra Você é filho, cara. Outra coisa aqui. Pão é vida. É por isso que Jesus diz: eu sou pão da vida. Vamos entender isso aqui. E o vinho significa alegria. Ambos estavam representados em quem? Em Yeshua. Ele não continha fermento. Jesus não continha fermento. Nós colocamos aqui fermento. Nesse contexto, fermento aqui é pecado. É isso que nós precisamos entender.
Então, quando todos pensavam que sua morte trouxe tristeza aos seus seguidores, ele surgiu nos mostrando o quê? A alegria. E essa alegria aqui, nós colocamos como vinho, que é a ressurreição. O vinho era usado principalmente aonde? No casamento. Se acabasse o vinho, tinha acabado a alegria. É nisso que nós precisamos nos prender nesse último tópico e entender que parte do que nós vivemos nesse tempo não é a alegria de Jesus. Muitas pessoas têm achado tristeza, têm achado caos, têm achado principalmente antipatia onde? Na casa de Adonai. Mas a casa de Adonai é o que nós chamamos casa de oração. É onde nós achamos ressurreição, é onde nós achamos alegria, é onde nós temos um pão sem fermento, que isso significa sem pecado. E é onde nós temos o vinho, que é a alegria da ressurreição de Jesus Cristo. Esse tópico você precisa levar para a sua sala e explicá-lo, que Jesus é a nossa alegria. Ele é o nosso vinho porque Ele ressuscitou. Olha comigo, meu querido. Sim, você foi muito profundo, viu, Alex? Muito profundo. Eu acho magnífico. Magnífico, isso é tremendo, porque antes, há muitos anos, vou falar milhões de anos, que eu não sou nem um cientista, mas há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, Melquisedeque pega esse pão e creio eu que ele parte, assim como Jesus partiu naquela ceia, e dá para Abraão, abençoando, né? Eu creio que assim como ele fez uma tipologia de Cristo, quando Jesus partiu o pão e dá para os seus discípulos naquela última noite, aquela tarde ali, que Jesus abençoou aquele pão e disse: eu sou o pão da vida. Assim Melquisedeque fez, né? É uma tipologia de Cristo. Isso é muito profundo e muito tremendo. E é interessante que os dois elementos que Cristo usou, né? Como o professor Elias falou ao longo da Bíblia, né? Eles são usados, foram os dois elementos que Cristo usou. E essa atitude de Melquisedeque trouxe refrigério para aquele pequeno grupo, né? Que tinha guerreado. E é interessante também que Melquisedeque, sendo sacerdote, rei e profeta, ele se preocupou com as necessidades daquele grupo, tanto espirituais quanto físicas, né? Porque Cristo sempre falou, olha, se você ora, abençoa a pessoa, despede ela sem alimento... Tiago, né? Falou isso muito bem na sua epístola. Então, assim, desde o Antigo Testamento, Cristo mostra que ele se preocupa tanto com nosso ser espiritual, mas também com as nossas necessidades físicas. Mais uma vez o sacerdote trazendo palavra e trazendo alegria. Eu vim para a revelação básica, você veio com a revelação profunda. Isso é verdade. É o sacerdote cuidando da ovelha. Sim. Todos nós precisamos da palavra, precisamos da alegria. Você imagina numa caminhada, numa batalha, você voltando da batalha? Mas na realidade, hoje nós estamos vendo igreja que só mata a fome espiritual e não a carnal. Verdade. Vamos deixar bem claro isso aqui, não é? Concorda comigo? Sério. Eu vou continuar aqui. A conclusão, minha querida professora Cris, fica à vontade. Conclusão. Em Abraão, todos os que cremos em Cristo fomos alcançados com a bênção de Melquisedeque. Hoje, temos o Senhor Jesus que, junto ao Pai, intercede por nós, conforme escreve o apóstolo João. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É Ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. As considerações dos meus amigos, vontade, por exemplo. É só para agradecer a todos que têm nos assistido, são muitas as pessoas que têm nos assistido, as visualizações que nós temos visto. Queremos agradecer a todos, que Deus possa abençoar grandemente, em nome de Jesus. Foi um prazer estar aqui nessa aula com vocês. Cris? É um prazer imenso ter compartilhado com vocês esses momentos. Espero que o Espírito Santo possa acompanhar cada professor quando ministrar a sua aula, e que o exemplo de Abraão e de Melquisedeque possa servir para a sua vida, e que você possa crescer em graça e conhecimento em todas as áreas da sua vida, no nome de Jesus.
Amém. Também graças e paz a todos, que vocês tenham uma semana abençoada, uma aula poderosa e que os professores possam ministrar essa lição debaixo de uma unção, de uma graça e que vocês possam desfrutar de tudo aquilo que for falado aqui como um argumento a mais para a sua aula ser uma aula muito mais edificada, para que você possa edificar outras vidas e que nós estaremos juntos sempre. Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos, eu amei esse bate-papo, uma escola muito boa, espero que vocês façam a mesma coisa na escola, tem inúmeras pessoas nos enviando o link e falando que está fazendo o mesmo bate-papo na sala de aula, que Deus te dê uma excelente aula, que ela te proteja, te guarde e que essa aula fique marcada na história como bênção de Deus para toda uma nação que vai surgir a nossa escola dominical. Paz, shalom.